jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre WhatsApp, MSN, ICQ, e isso foi uma piada horrível. Mas a gente vai falar sobre mensageria. Quem não sabe o que é mensageria, aguenta aí um minutinho que você já vai saber o que é. Mas pra falar sobre isso eu trouxe algumas pessoas aqui do Labs que sabem bastante sobre o que estão falando aí. E aí pessoal, é o Cássio que tá falando, eu sou o Tribe Lead aqui da tribo de pós-venda do Luiza Labs. Prazer estar com vocês e compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho. Fala pessoal, satisfação estar aqui trocando ideia com vocês. Meu nome é Éder, eu trabalho como arquiteto de software na Netshoes e agora no Magazine Luiza também. Vamos trocar uma ideia aí para falar um pouco sobre mensageria. Oi gente, meu nome é Renan, sou aqui líder da tribo de arquitetura aqui no Luiza Labs e vamos lá, vamos falar sobre mensageria. Boa! Renan, o que eu falei de errado aí relacionado a isso ser WhatsApp e MSN, ICQ? Não tem nada a ver com isso, mensageria, cara? Não. Dá pra fazer um paralelo. Tem um livro chamado Enterprise Integration Patterns que fala que mensageria é uma tecnologia que ela permite você fazer uma conexão, uma comunicação em alta velocidade de forma assíncrona de programa para programa. Então, usando ali a sua piada sobre mensagem, né? A gente sempre pode telefonar para uma pessoa e falar com ela de forma assíncrona, né? Você vai precisar da disponibilidade dela e toda vez que você fala uma coisa, ela responde. Mas no WhatsApp, por exemplo, você pode mandar uma mensagem de voz, que você tem o mesmo conteúdo, só que você não depende da pessoa estar disponível para enviar a mensagem para ela. E ela também vai te responder assim que ela tiver a disponibilidade dela. Sistemas de mensageria é meio que essa mensagem do WhatsApp, essa mensagem de voz entre sistemas, entre programas. Então eu não tava tão errado assim, cara. Eu tava metade errado. Eu só errei o contexto, mas o exemplo é válido. Tirando o fato de que não tem nada a ver, tá certo. Boa. Aqui no Labs a gente tem vários exemplos de uso, né, de mensageria. Acho que a gente começou lá atrás com alguns exemplos de forma talvez mais tímida, né, usando com a parte de consumidor e de se comunicar com um processo assíncrono que de repente persistiu alguma coisa no banco e tudo mais. Pelo menos esse é o primeiro exemplo que eu lembro da gente usando aqui. O Cássio deve ter outros exemplos aqui, com certeza. Um exemplo de sistemas de mensageria, né, não sistemas de mensageria de fato, mas modelos de mensageria, a gente tem muito exemplos aí nos nossos legados, né, que felizmente a gente está acabando com vários deles, onde que tinha um exemplo de mensageria baseado em banco de dados, ou seja, as aplicações faziam query nos bancos de dados, pegando determinados lotes de mensagem para fazer o processamento. Isso é um cenário que, dado um determinado volume, consegue ter uma certa escalabilidade, mas para os volumes que a gente tem atualmente, já não atende perfeitamente. E aí é onde que a gente parte para os sistemas de mensagerias de fato, que a gente vai conversar um pouco mais durante o episódio. Eu acho legal falar disso, dessa questão dessa comunicação por banco de dados, porque mostra que o sistema de mensageria é só um dos padrões que existem de comunicação entre sistemas. Então tem essa questão de utilizar o banco de dados para fazer a comunicação, mas também pode ser um arquivo compartilhado. As chamadas REST entre sistemas, né, RPC, API, também são outro padrão, né? Então, como o Cássio falou, a gente abandonou um sistema que era baseado em banco de dados e começou a usar sistemas de mensageria porque é uma solução melhor para o tipo de problema que a gente enfrenta aqui no Luiza Labs. Cara, eu ia falar isso aí mesmo, porque não é questão de certo ou errado, né? É questão da circunstância e da solução adequada para aquilo lá, né? Se você tem, tipo, sei lá, você desenvolve um blog para uma agência, não faz sentido você falar, puta, vou construir uma mensageria que sinistra, sendo que, mano, 5 pessoas vão acessar por mês aquilo. Exatamente, é o que eu vejo que é o maior dos problemas hoje em dia, né? A galera começa a fazer qualquer produto sozinho ou com uma primeira ideia de startup e já quer pensar como que se conecta num tópico do Kafka, já quer montar uma super arquitetura para isso, e a gente sabe que, cara, vamos experimentar, vamos sofrer com os problemas de escalabilidade primeiro e depois a gente escala o negócio e muda essa questão. Melhor construir uma arquitetura evolutiva do que já tentar pensar em todas as variáveis que a gente pode ter no futuro sem ter chegado naquele momento. Resolver os problemas que existem, né? Não os problemas que vão existir. Isso aí. E lá na Nets, Éder, o que tem de casos lá, cara? O que vocês já passaram de dor de cabeça com isso? Então, cara, seguindo um pouco até no que o pessoal comentou, né, o Cássio, né, a introdução que você fez também, o Bruno, a gente
É clássico, né? A Netshoes, ela tinha, um tempo atrás, ela tinha um produto, na verdade, né? Ela usava um produto para e-commerce e ela tinha um outro parte de sistema para gestão de back-office, né? Então é um caso clássico de tipo, beleza, preciso fazer uma integração entre essas duas plataformas, né? O que cuida do e-commerce e o que cuida do back-office, completamente distintas, com pegadas totalmente diferentes. A gente tinha o use case de fila para fazer essa integração, né? E é interessante, cara, porque é que nem o Renan comentou, é um pattern já até relativamente velho, né? Esse conceito de uso de mensagem, você fazer esse tipo de integração, os bancos lá atrás lá usam isso, tem várias, né? Antes mesmo da gente chegar em Kafka ou Rabbit, você tem Tíbico, você tem soluções bem corporativas para esse tipo de situação, né? Integração, só que a coisa evoluiu, né? E assim, o desafio aqui, a gente tá falando de labs, né? Gigante, cara. Então a gente tem uma gama enorme de sistemas, são cada vez mais usuários, a galera usando cada vez mais dispositivo, 7 bilhões de pessoas no mundo, dispositivo que não acaba mais plugado na net, então a gente tem um volume de dados imenso, né? Hoje a gente tem essa integração ainda de o lado e-commerce com o lado back-office, só que a gente usa em outras integrações, né? A gente tem sistemas que fazem gestão de estoque, que usam muita mensageria, usa um pouco também a gente vai comentar, né, de evento. A gente tem fluxo que a gente precisa garantir consistência e ordem, então a gente fez um caso de uso também onde um sistema de mensageria atendeu bem, rolou um fit legal com esse cenário. Então assim, é muito desafio, acho que é uma pauta, né? Não tem como, você está falando de sistema com alto throughput de acesso, alto throughput de dados, você tem que, em algum ponto ali, você vai ter que encaixar o uso aí de mensageria. Isso denota bem um tópico que, às vezes, quem tá ouvindo surge na cabeça, né? E fala, putz, quando que eu devo usar esse negócio, né? Como que eu deveria usar isso aí? Em que casos que a gente acha mais adequado e tudo mais? E também vale falar que, assim, mensageria, cara, tem um custo envolvido diferente também, porque você vai ter que ter uma infraestrutura diferente pra lidar com isso aí. E por mais escalável que ela seja, se você for pequeno, não vai ser barato igual você subir um banco e fazer essas paradas de uma maneira mais simples, sabe? Então, acho que a gente conseguiu deixar bem evidente aqui que seja prudente e use quando for adequado, né? É isso aí. Porque é aquilo, né, cara? Você tomar cuidado com... usar por usar, que o Cássio comentou, não faz sentido, porque a gente está falando de, por exemplo, vamos pegar uma configuração setup de um Kafka ou de um Rabbit. Putz, cara, você tem que, né, não dá para só subir, vou subir tipo num Docker aqui, não dá. Você pode até local, brincar, testar, show de bola. Mas em produção é um negócio bem complicado. Apesar do que é uma tendência, né, já está acontecendo aí, o pessoal, as clouds já provém, né, como esse tipo de solução como serviço, né, mas a gente sabe que para nossa demanda aqui, né, do Labs, aí o buraco é um pouco mais embaixo, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. E aí um ponto que eu acho legal a gente compartilhar também, que quando a gente começa a pensar num sistema de mensageria para a gente colocar nas nossas aplicações, a gente tem que pensar no modelo de utilização dele, porque quando a gente introduz um sistema de mensageria, muito baseado no teorema CAP lá, que fala sobre consistência, disponibilidade e tolerante a falhas, aquela mensagem que é trafegada através do nosso sistema de mensageria, ela pode ser eventualmente consistente, né? E eventualmente quer dizer o quê? Que ela pode chegar atrasada no seu destino. Então a gente tem que pensar aqui, cara, eu estou fazendo uma integração de pedidos aqui. Aquele pedido ele vai chegar no destino, mas pode ser que ele não chegue naquele momento, ele vai chegar depois de algumas horas, seja porque a gente está com algum problema no sistema ou dado o volume que está trafegando naquele momento. O eventualmente, nesse caso, ele tem um teor mais do eventual ali, que é em inglês, né? Que é o negócio que vai acontecer em algum momento, do que o eventualmente em português, que é tipo, pode nunca acontecer. Exatamente. Acho que esse é um dos pontos bem importantes para se considerar durante a utilização do sistema de mensageria, até pelo fato porque isso muda a maneira de como a gente vai pensar, né? A gente já precisa começar a pensar assincronamente, né? Como que essa mensagem vai se comportar dado aquele momento que ela chega no seu destino. E acaba também tendo uma vantagem, né? Porque o fato da gente não precisar se preocupar com a pessoa que vai receber, ou melhor, o sistema que vai receber,
também acaba trazendo algumas vantagens de não se preocupar, por exemplo, com timeouts do lado do recebedor, ou a gente acabar mandando mensagens demais a ponto do recebedor não conseguir processar todas as mensagens. Como tem essa questão normalmente nesses sistemas de mensageria, a gente se preocupa com a disponibilidade do sistema. Conseguindo enviar a mensagem lá para o canal, para a fila, para o streaming, sua tarefa acabou. E aí o consumidor pode processar essa mensagem na velocidade dele, né? E tem uma coisa curiosa aqui no meio, que é um erro que a gente já cometeu aqui. Eu já vi a gente cometer. Quando você vai transitar uma mensagem, dependendo do que você estiver usando, você consegue colocar qualquer coisa ali dentro. Você consegue colocar, sei lá, um binário que só uma linguagem entende, e aí só uma linguagem sabe decodar aquilo e interpretar direito. Ou você põe um JSON, ou você põe protobuffer, alguma coisa assim, saca? Você escolhe, né, o que você vai colocar. E aqui a gente já fez o erro de usar... Como que é o nome do negócio de Python lá, cara? Aquele... Pickle. Isso, de você colocar um pelo pickle, e aí se muda a versão, ele muda a versão, tipo assim, se eu dei... Na real, o nosso erro foi o seguinte, o nosso produtor e o nosso consumidor eram aplicações que tinham codebases diferentes, e basicamente o nosso produtor fez um upgrade para uma versão e o consumidor não fez ainda. E no momento do deploy, porque os dois fizeram versões diferentes, conforme um fez uma versão nova, o Pickle, a mensagem dele mudou, o conteúdo da mensagem, o byte da mensagem mudou por causa da versão. E aí, quando o consumidor foi consumir, ele quebrou e já era. E aí, quando a gente foi fazer rollback pra corrigir, não dava, porque, tipo, aquela mensagem que a gente colocou ali, não dava pra você reprocessar ela. Tipo, era isso, esse cara ficou preso lá e bem-vindo ao caos. E aí você tá citando um exemplo, até quando a gente tá trabalhando com a mesma linguagem de programação, né? Mas o mais comum que a gente enfrenta aqui, principalmente a gente tem exemplos nos sistemas que a gente trabalha aqui dentro do pós-venda, que é, a gente tem uma aplicação que ela publica em um tópico, e aí a gente tem lá hoje 45 aplicações das mais variadas linguagens que a gente tem dentro do Labs, que estão consumindo essa aplicação. Então, as mensagens que a gente publica no nosso sistema de mensageria, ela precisa ser totalmente agnóstica de tecnologia. Ela precisa ser um tipo de mensagem que qualquer aplicação, em qualquer linguagem, saiba traduzir aquilo e então fazer o seu processamento adequado. E vocês não podem, por exemplo, simplesmente acordar um dia e tirar um atributo lá que era obrigatório, né? Exatamente. É perigoso também nesse ponto, né? Se você mexeu na estrutura, passou, nossa. Tem que se preocupar, tem que... Exatamente. A mensagem, eu faço a analogia que ela é a mesma coisa de um contrato de uma API. Caso você precise mudar algum atributo, alguma exclusão de atributos ou formato na mensagem, é uma nova versão que você precisa lançar. Porque você sair atrás de seus 40 clientes que a gente tem como exemplo, fazer todo mundo trabalhar com duas versões ao mesmo tempo é um suicídio. Então é melhor você lançar uma nova versão e aos poucos ir migrando os novos clientes para a nova versão da mensagem. Fora que quando você tá, por exemplo, trabalhando com as versões, assim, o conceito é basicamente o mesmo de você trabalhar com uma API e com mensageria, né? Você tem que ter o mesmo racional de falar, putz, cara, eu não vou... O que eu vou fazer com null e o que eu vou fazer com vazio, como eu vou tratar essas coisas? Você vai ter o mesmo racional nos dois, porque você pode quebrar quem tá consumindo nos dois casos da mesma maneira. Só muda o negócio de um ser síncrono e o outro não, né? É isso aí. E aí tem as abordagens também, né, pra você falar, pô, como é que eu vou fazer uma atualização, né? Via de regra, tentar, né, manter um padrão aí de, ok, é o que você falou, eu faço o tratamento pro que é eventualmente nulo ou vazio, ok, mas tem outras approaches, né, você poder mandar também uma versão da mensagem no header, né, tem ferramenta que você consegue trabalhar com header, ou em alguns casos falando, ok, eu vou conviver com o tópico, por exemplo, que eu tenho antigo, vou criar um tópico novo, vou publicando os dois tópicos, e aí os clientes vão se adaptando e vão consumindo, vão migrando do tópico velho para o tópico novo. Tem alguns approaches, mas tem que ficar atento, ficar esperto, porque uma vez que deu problema, que você comentou, para resolver, puta, é tenso. Nessa perspectiva, o protobuffer, ele é bem útil, né, cara, de você conseguir versionar a versão. Versionar a versão é boa, mas você conseguir versionar ele ali, né? Sim, né, você consegue definir lá as versões os tipos dele, e boa. Na Nets, a gente usa bastante, cara, vou te falar que, pelo menos ali nos temas que eu trabalho, a gente usa muito JSON mesmo, tá? Então também tem rolado.
Mas em casos, acho que um throughput ainda mais agressivo, o protobuf pode cair bem, pode cair como uma luva aí. Mas nos nossos cenários a gente tem usado bastante com JSON, e via de regra, a política é meio que política mesmo entre os times. A gente não remove campo, né? A gente adiciona os campos velhos, aí a gente trata como vazio e segue o jogo. E aí o cara consegue, na hora de converter o JSON, ele ignora os campos que estão preenchidos e segue o jogo de boa. Tem funcionado. Mas é uma convenção, né? Tem que ser combinado entre os times. Eu acho um outro ponto legal para se falar quando eu trabalho com JSON aqui. Nos nossos sistemas a gente também publica mensagens de JSON no nosso sistema de mensageria, né? É que um ponto importante é você saber até quais informações você coloca naquela mensagem, né? Porque você precisa saber se você vai colocar tudo o que está acontecendo, e aí às vezes você está trafegando um payload extremamente gigante que não é útil para todo mundo, e você também não deve fazer uma mensagem customizada por cliente. Então você tem que ter a sua mensagem que ela é agnóstica, que ela representa alguma informação, e aí se aquele cliente quiser saber um pouco mais de detalhe, ele pode bater na sua API com aquele identificador e com base nisso pegar mais informações, tá? Dando um exemplo mais prático que a gente tem no nosso cenário aqui, durante o ciclo de vida de um pedido, tudo que acontece nele, seja desde a captação, pagamento aprovado e assim por diante, a gente publica nos nossos sistemas de mensageria, e aí essas aplicações que estão como subscriber lá, ouvindo essas mensagens, caso ela queira saber algum detalhe a mais que não esteja presente na mensagem, ela faz uma consulta na nossa API de pedidos, e aí ela toma as ações necessárias. É uma maneira até de você desacoplar entre os consumidores e os produtores da informação. Um sistema de mensagem, ele vai ter esses atores, né? Que é produtor ou emissor, que é a pessoa que vai enviar uma mensagem para um consumidor ou recebedor, que é a pessoa que vai receber a mensagem, tá? E isso, a mensagem, ela trafega por um canal ou fila. Esses nomes produtor, canal e consumidor são nomes, assim, de teoria geral da comunicação, tá? Então, tipo, toda forma de comunicação tem esses três atores. E no mundo de mensageria, você vai passar por isso. Na mensagem, normalmente ela tem um cabeçalho, né, que vão ter metadados que vão importar, né, para quem vai fazer, para o sistema de mensageria, né, e o corpo da mensagem que vai importar para quem vai receber, né, que é criado lá pelo produtor e que vai ser enviado para o consumidor. Então, nesse caso, é como se você estivesse enviando uma cartinha mesmo. Pode ser que você esteja fazendo um sistema de mensageria que você vai mandar de uma pessoa de um sistema para outro sistema, ou pode ser que você esteja mandando de um sistema para N sistemas, que é o caso dos tópicos, que até mesmo que o Cássio estava comentando aqui também. Boa, e quando você falou importar, você quis dizer que carrega significado e tem importância, né? Isso, exatamente. Normalmente, a gente, quando está falando sobre a mensagem, o que a gente está falando é sobre o corpo da mensagem. Então, quando a gente falou aqui de estar trafegando JSON, é o corpo da mensagem. Então, por exemplo, eu fechei um pedido e vou colocar as informações sobre os dados do pedido que foram capturados, né? Os itens, o cliente, o endereço, tudo isso daí. Eu vou criar um payload, né? Um dado ali em JSON, vou colocar isso tudo no corpo da mensagem e vou jogar isso daí numa fila. E aí lá vou ter os consumidores que vão pegar esses dados e vão trabalhar em cima dele. Boa. Acho que eu gostei da explicação, cara. Acho que ficou claro pra quem tá escutando. Se não ficou, o Renan tá aí no LinkedIn, depois vocês vão lá e dão um ping nele. O Éder falou sobre as coisas que a gente tem aqui, às vezes o que a gente tem nas clouds de repente não serve, porque a gente tem alguma particularidade, necessidade de customizar algumas coisas, em compensação tem outros casos que tem. E qual que é a diferença, assim, de você usar um sistema de mensageria já pronto, tipo que, sei lá, um SQS, um SNS, ou tipo usar um Kafka, um Rabbit, qual que é a diferença, assim? Então, as soluções de cloud, elas inicialmente são atraentes, né? Porque você fala, porra, eu não vou precisar me preocupar muito com a questão de gerenciamento. Então, usar uma solução
uma solução de uma cloud destinado para um mecanismo de integração via mensageria, inicialmente parece uma coisa legal. Só que um ponto que a gente tem que ter em mente é a questão mesmo de, por exemplo, agora, até no nosso caso, a gente está chegando já em vias de Black Friday, né? Então tem aquela preocupação, a questão, como é que os sistemas vão funcionar? E mensageria é fundamental nesse momento, né? Porque a gente sabe que alguns sistemas que a gente precisa integrar no fluxo aí, por exemplo, de fechamento de pedido, às vezes ele tem uma latência um pouco maior, a gente precisa de uma fila para poder cadenciar o processamento, né? E assim, outro ponto que me chama a atenção também, que a gente tem que ficar atento, é a questão de lock-in, né? Se você, por exemplo, eu vou montar uma solução, mas eventualmente eu posso, em algum momento, eu estou numa cloud X, eu vou para uma cloud Y. E aí, como é que fica? Como é que eu consigo portar esse código que eu tenho? Então, é um ponto relevante, né? E assim, quando a gente fala de produtos como Kafka, como Rabbit e algumas outras soluções, são produtos também que são maduros, né? Que você também tem uma questão de comunidade ativa, que eu acho que é relevante para você encontrar conteúdo aí para o dia a dia. E o outro ponto também são as questões de plugins e mesmo integradores, né? Então, a gente aqui no Labs, a gente tem N tecnologias, né? Como é que eu consigo trabalhar, né, com esse ecossistema variado, plugando tecnologias diferentes, com propósitos diferentes, né? Então, são soluções, assim, que, ao meu ver, eu encaro como soluções especialistas, né? Então acho que para uma demanda mesmo, considerar robusta como a nossa, eu acho que tem um fit legal. Mas, de novo, as soluções de cloud, aí tem que ponderar, né? A realidade, qual o objetivo, e pensar também a médio prazo aí, o impacto. Sim, eu vejo que também varia bastante se você tem uma equipe também, né, de DevOps na sua empresa que consegue dar atenção para fazer os sistemas de monitoria, para conseguir fazer o setup disso, porque na cloud é muito tentador, né? Você entrar ali dentro do dashboard, você clica em alguns botões, você tem ali um sistema de mensageria, né? E já tem monitoramento disso e assim por diante. Dependendo da empresa onde você trabalha, o tamanho dela, talvez não tenha uma pessoa dedicada para fazer e você vai gastar um tempo fazendo a orquestração desse serviço. E aí, como o Éder comentou bem aqui, não tem resposta fácil, né? Talvez seja mais fácil para você fazer agora, mas no futuro, como que fica, né? Sua empresa crescendo, como que fica? Se precisar, por exemplo, ter uma negociação melhor em outra cloud, então são todos trade-offs que tem que ser tomados. Vai muito além do porquê técnico, né? Exatamente, não é só uma questão... É claro que tem alguns atributos que impactam, né? Então, se você fala, para mim, por exemplo, eu preciso... A questão de ordem de mensagem é importante. Aí você até pode direcionar para uma ou outra solução. É claro que isso é muito relevante, mas é o que o Renan falou. As clouds são tentadoras e realmente, para quem está começando, ou tem um time menor, uma condição um pouco menor, é muito bom. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque lá na frente, se você crescer, aí você vai precisar, né, se adequar. Mas talvez, dependendo da situação, encaixa e atende perfeitamente, né? Eu tenho um feeling também, não sei se vocês compartilham dessa percepção, mas eu tenho a impressão de que quando você fala de tecnologias que são agnósticas de cloud, é mais fácil de encontrar pessoas, até mesmo no mercado, que estão trabalhando com isso, que têm experiência. Então, quando você tem uma estrutura que é muito de utilizar as ferramentas de cloud, é um pouco mais difícil, principalmente se você não estiver usando a cloud mais famosa ali, a número 1 ou a número 2, vai ser mais difícil você encontrar pessoas que tenham essa experiência. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Eu acredito que sim, Renan, compartilho da mesma impressão sua, até pelo fato, assim, que eu enxergo muito. Para uma empresa começar a utilizar sistema de mensageria, né, dado o que a gente conversou bem no início aí, né, do podcast, ela já precisa estar com um certo volume ou uma certa necessidade que geralmente empresas maiores têm essa necessidade. E aí essas empresas maiores geralmente têm times que são responsáveis por tomar conta da infraestrutura, que conseguem subir um serviço de Kafka ou de RabbitMQ, e aí são caras que têm bastante experiências com todos esses ferramentas open source. Quando uma empresa está começando, geralmente startup, ela tende a ir muito no mais prático, no mais rápido, porque ela não tem muitas pessoas para tocar, que é sempre colocar o produto o mais rápido possível. E aí nesse cenário, eu acredito onde que a gente começa a utilizar mais os serviços de cloud, e aí até o número de pessoas que conhecem aqueles serviços tende a ser um pouco menor, principalmente quando não é a cloud número 1 ou número 2. E na real, cara, também tem um negócio forte que eu observo em algumas empresas que a gente conhece,
que às vezes as clouds elas têm programas de incentivo a startup e de ajudar, sabe? Falar, putz, cara, já que você é uma empresa pequena, usa essas coisas aqui, desse jeito aqui, então eles já fornecem uma consultoria, e isso ajuda bastante também a aumentar a adoção desses serviços de cloud que já vêm prontos. E isso é bom, na real, num primeiro momento, mas eu acho que também é um negócio que tem que ser feito com um certo cuidado, porque eu já vi empresa se abraçando completamente, assim, e aí quando a empresa fala, putz, cara, agora esse negócio tá custando muito caro, vai ver, tipo, tem um contrato de 3 anos pra vencer ainda, e tipo, cara, você não pode sair desse cara nem a pau, senão a multa que você vai pagar não paga o aporte que você recebeu aí, sabe? Então, é legal essas observações aqui. Sobre essa parte de mensageria, eu queria dar um exemplo nosso que a gente teve aqui, inclusive que eu até citei no começo, sobre a primeira vez que eu lembro da gente ter usado aqui, e foi justamente quando eu entrei aqui, foi até o motivo de ter entrado aqui foi pra, em 2013, até 2013 a gente não conseguia passar nenhuma black sem cair, assim. A gente sempre tomava muita porrada e caía. 2012 foi bem melhor que os outros anos, mas em 2013 foi o primeiro ano que a gente conseguiu passar a black. A gente passou por pouco, assim. A gente refez boa parte dos sistemas ali em 4 meses, e foi bem vida louca, mas no fim das contas deu tudo certo. E assim, eu posso citar 3 coisas que a gente fez em alto nível. Uma delas foi trocar alguns pontos de gargalo, que o banco de dados era gargalo, e a gente trocou o mecanismo de armazenamento ali, por exemplo, do carrinho, a gente trocou o banco para um outro tipo de banco, que na verdade se mostrou uma escolha ruim, e a gente depois trocou de novo, mas pelo menos esse cara suportava a porrada a mais e não foi tão difícil de trocar ele. A gente trocou nossa camada de cache e todas as estratégias de cache que a gente tinha, e a gente passou a ter uma estratégia de cache onde a gente basicamente cacheava itens atomicamente e em grupo e aproveitava os caches um do outro. E para exemplificar isso, para não ficar muito abstrato, imagina que a gente tinha uma lista de alguma coisa, e essa lista, cada item dessa lista a gente cacheava separado os dois. Então isso fez com que a gente conseguisse aproveitar muito mais o cache, e por mais que você tenha mais objetos em cache, o seu aproveitamento é muito maior, assim. Então isso foi um negócio que deu muito ganho, e a gente usou inúmeras vezes desde então essa estratégia de cache aqui em vários lugares. E a outra, cara, foi essa parte de banco de dados. Normalmente quando você tem muita carga e a gente tem banco físico, o nosso principal banco de dados é físico, do e-commerce, assim. Digo principal porque ele integra o que a gente faz no e-commerce e passa pro back-office e para todo o resto dos sistemas, e ele faz essa ponte de integrar tudo isso. E ele é físico. E, bom, sendo físico, é mais complexo de trabalhar com ele, de você fazer upgrade, de fazer manutenção, etc. Então, a gente precisava aliviar o workload dele. E para aliviar o workload dele, a gente botou uma mensageria na frente para tudo o que pudesse ser assíncrono. E tudo o que pudesse ter consistência eventual, teria consistência eventual. E aí a gente fez uma camada de cache para várias informações que iam ser consultadas no banco, e a gente podia consultar nesse cache em vez de bater no banco, enquanto a mensageria estava transitando essa informação. Então, assim, para vocês entenderem o potencial que existe na mensageria e o quanto ela pode te livrar, mas você precisa pensar no desenho bem, porque a gente cometeu vários erros, assim. Apesar de ter dado certo, a gente também cometeu vários erros de arquitetura e erros de lógica de como essa mensagem vai, para onde ela vai, como ela vai ser propagada e como ela vai ser consumida, em que momento que o consumo de cache dela vai ser expirado e você vai substituir pela origem verdadeira. Tipo, é complexo, assim. O que é interessante, né? Você estava citando esse banco de dados, né? Na época, você até comentou que ele é o nosso banco de dados principal. Eu estava até pensando assim, será que ainda é? Mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas na época, com certeza, né? Você comentou do sistema do carrinho de compras. Isso daí era no banco, né? E aí tinha os outros dados, pedido, cliente, era no mesmo banco. O Cássio também falou sobre a comunicação dos sistemas de integração, que também era no mesmo banco, né? Então, daí quando você comentou agora sobre a estratégia de separar, ter mais cache, né, ter outras formas de fazer a leitura, isso ajuda nessa questão de aliviar, né, não ter esse único ponto ali que vai sofrer toda a alteração. Só que na escrita, a não ser que você vá para uma estratégia de fazer um sharding, alguma coisa, o que é difícil quando você tem uma máquina física, né, fica difícil você escalar a escrita
facilita dentro desse banco de dados. E nesse caso ali da mensageria, acabou ajudando a gente naquela época, né? Sim, demais, cara, demais. A gente até exagerou, assim, na mensageria, sabe? A gente até usou demais. Eu acho que um ponto legal para complementar nesse cenário, até para ficar um exemplo legal pra galera aí, é o seguinte: se a gente tem aquele sistema que a gente sabe que ele tem um certo limite de requisições por minuto, a gente enxerga o limite dele. Uma maneira da gente aliviar um pouco a carga sobre o sistema é a mensageria, né? Porque para esse sistema em específico, a gente consegue soltando um pouco mais no conta-gota, diminuindo para nunca chegar naquele limite, né? Então, no exemplo desse que os meninos estavam falando aí sobre a parte de pedidos, por exemplo, se a gente tem uns sistemas que suportam um número hipotético de 1.000 pedidos por minuto e durante um pico a gente está com 2.000 pedidos, a gente, via mensageria, a gente consegue ainda segurar um pouco desse tráfego e colocando na casa de 900 pedidos por minuto, alguma coisa do tipo nesses sistemas, para não gerar um gargalo maior ainda. É isso aí. E tem várias maneiras diferentes de fazer isso, né? Por exemplo, você pode limitar a quantidade de consumidores que você tem, você pode até fazer um semáforo ali na frente e esse semáforo controla quantos caras estão indo paralelamente escrevendo esse banco aí. Mas é verdade. Você citou semáforo, eu queria falar de uma armadilha que tem no banco de dados não, nos sistemas de mensageria, e que é muito comum as pessoas que não estão acostumadas com esse sistema não saberem que tem isso, que tem essas restrições. Que é a questão de você receber mensagens duplicadas, né? Quem nunca, né, cara? Sim, é muito comum as pessoas começarem a usar um sistema de mensageria e aí depois falar, cara, mas minhas mensagens estão duplicando, isso é culpa do sistema, isso é culpa da tecnologia e tal, mas isso não é necessariamente uma questão, claro, tem a ver com a tecnologia que gerencia tudo isso, mas é meio que uma restrição inerente do tipo de mensagem que você está fazendo, né? Até tem uma analogia de que quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, como você tem certeza que a pessoa leu, né? No WhatsApp ele tem aquelas dois risquinhos azuis, né? 2 tracinhos azuis lá que você sabe. Mas o que acontece se você mandou a mensagem, a pessoa recebeu e a internet dele caiu, não deu tempo de dar os 2 risquinhos? Ou a sua internet caiu, você não conseguiu ver os 2 risquinhos da pessoa? Então tem 2 abordagens que os sistemas usam para isso. Alguns sistemas têm a abordagem que é o at most once, que é assim, o sistema vai mandar mensagem para você uma vez e se você receber ou não, aí é problema seu, né? Se o consumidor receber ou não, é problema do consumidor. E tem os outros sistemas que vai fazer at least once, que é pelo menos uma vez. Essa é a maioria dos sistemas de fila, que é, eu vou mandar a mensagem pro consumidor, vou esperar o consumidor dar a confirmação de que ele recebeu, e se ele não confirmar no tempo que a gente combinou, eu vou mandar de novo. E aí, nesse momento que normalmente eu vou ter a mensagem duplicada. Então, o mais comum, o melhor caso para você, como a rede não é um lugar confiável, né? Você sempre pode ter um problema de não estar conseguindo comunicar entre o produtor e o consumidor, entre o sistema e o consumidor, enfim, você tem que assumir que em algum momento você vai receber as mensagens duplicadas. Então é por isso que você tem que pensar nas suas mensagens de forma que ela vai causar um efeito idempotente no consumidor, né? Então, tipo, toda mensagem, né, não importa quantas vezes ela chegar, ela vai causar o mesmo impacto. Você pode fazer isso através da própria mensagem, vamos supor que é uma mensagem de excluir, você vai passar o ID ali. Então, tipo, cara, exclui o usuário com ID tal. O ID não existe mais? Beleza, então já está excluído, esse é o que eu precisava fazer mesmo. Ou você pode também ter esses locks, né, esses mutex ali para falar, tem uma pessoa que está trabalhando ali em cima, eu vou deixar ali esse lock por um tempo para garantir que ninguém vai agir em cima desse registro de novo, né? Então, isso é muito comum, é bem comum a galera começar a usar sistema de mensagem e acabar caindo nesses problemas de que, cara, tem mensagem duplicado, acabou excluindo coisa demais, acabou atualizando coisa demais e assim por diante. Um dos exemplos clássicos, né, geralmente quando a gente começa a pensar sobre mensageria, é sobre a parte de envio de notificação para cliente, né, em exemplos de e-commerce como é o nosso, né. Então a gente tem lá, o cliente fez um pedido, a gente vai enviar a comunicação para ele, seja e-mail ou qualquer outro tipo de mecanismo, né. E aí quando a gente adota o primeiro mecanismo de mensageria, comete esses erros que o Renan comentou, tá. Que, por exemplo, a gente consome a mensagem para disparar o e-mail de pedido recebido, por exemplo, e aí a gente não
trata a idempotência daquela mensagem. E caso tenha algum problema no consumidor ou no próprio broker que está fazendo o tráfego dessa mensagem, aquela mesma mensagem para aquele mesmo cliente pode chegar mais de uma vez e em mais de um consumidor da mensageria. E aí, com isso, o cliente pode receber uma ou mais vezes aquela mensagem. Por isso que é extremamente importante pensar até nos cenários de idempotência e como a sua aplicação precisa ser resiliente a mensagens duplicadas em um determinado momento. Outro ponto que pega também, falando das tretas, né, que rolam, que eu também já quebrei a cabeça também, já vi muita gente quebrar a cabeça, começa a usar mensageria, pô, show de bola, legal, desacoplado e tal, mas assim, cara, além da questão da duplicidade, né, que, bom, fica esperto aí, trate do seu lado como cliente, é a questão da ordem também, né. Então, às vezes, o fluxo, o cara vai lá, joga uma mensagem aí, eu mudei alguma coisa no meu objeto aqui, eu quero mandar de novo, né, aquele mesmo objeto. Caso clássico que tomar muito cuidado, porque pode ser que a mensagem que você colocou, a sua segunda mensagem, chegue no consumidor primeiro do que a primeira que você postou. Então, tem que ter um ponto que ficar atento também, tomar os cuidados, acertar a tecnologia que você está usando e acertar também a questão do consumo aí com política para tratar esse problema, além da questão da duplicidade também. O Renan falou sobre idempotência e, cara, pra mim isso é a primeira coisa que, quando você vai fazer um consumidor, um serviço assim, a primeira coisa que eu falo, gente, essa mensagem tem que ser processada igual toda vez que a gente ela passar pelo sistema, assim, sabe? Pensem nisso, desenhem pra isso. Ela não vai carregar contexto, escopo, não vai carregar informação de outras coisas. Processa esse cara e ele tem que ter um resultado esperado, a mesma coisa toda vez. O que significa isso, né? Por exemplo, eu lembro nesse mesmo sistema que eu tô falando, que eu dei o exemplo de que suportou Black lá, teve várias coisas que a gente teve que fazer ao longo dos anos pra ele lidar com a carga até a gente matar ele de fome ali. A gente não matou ele de fome ainda. Eu acho que o Cássio tem que lidar com ele aí um pouco. Mas, no geral, o que a gente fez, assim, pra poder lidar com essas coisas se a gente precisava garantir que a mensagem ia chegar só uma vez, a gente tinha um esquema de lock que a gente fazia, que foi até, acho que eu que escrevi mesmo. E, cara, assim, foi bem chato de escrever, foi mais chato ainda de testar, porque a gente tá falando de computação distribuída, então você vai ter N instâncias rodando aquilo, e essas N instâncias podem consumir N mensagens, e você tem que garantir que só uma vai passar. E aí você tem vários problemas de race condition, várias coisas bem chatas de você tratar e testar aí, mas de qualquer maneira, você precisa ter isso em mente. Quando você quer falar, putz, cara, beleza, eu consigo que esse cara seja escrito várias vezes, não tem problema, mas eu preciso que, por exemplo, essa mensagem que eu tô passando, ela tem uma determinada ordem, ou alguma determinada regra de chegada, né? Uma coisa que a gente faz também é gravar o timestamp dessa mensagem e gerar um hash do conteúdo dela, saca? Pra falar, essa mensagem aqui já foi processada, ou a mensagem que eu tenho processada ali, baseada na origem, ela é mais velha do que a que eu processei aqui. Então, esse tipo de lógica é legal você levar em consideração quando vai arquitetar essas coisas também, porque são várias pegadinhas aí que você vai perceber e são bugs que você vai gastar um tempo aí pra resolver. Agora, quem acaba conseguindo sair de várias dessas restrições que a gente falou com relação à ordem e com relação a garantir entrega exatamente uma vez, é o Kafka, né? Ele consegue, porque o sistema dele de trabalhar, que é um sistema de stream, né? Ele grava as mensagens que o produtor manda e ele consegue ter essa capacidade de você plugar um consumidor dele e ir processando, né? E entregando essa mensagem em ordem e garantindo que aquela mensagem já foi processada, ele já vai gerenciando isso para você. Então ele consegue lidar com isso, com ordem e garantir a entrega exatamente uma vez. Isso não significa que você deve usar Kafka em toda aplicação que você está fazendo, né? Porque tudo tem o seu trade-off, né? A infraestrutura que você precisa para um Kafka é muito maior do que você precisa para um RabbitMQ da vida, por exemplo. É isso que eu ia falar que custa caro rodar Kafka aí, cara. Ele, assim, eu pessoalmente gosto do Kafka, mas eu concordo 100%. Ele é caro e ele é mais complexo, assim, né? O Rabbit também tem uns
outros detalhes também, né? Mas, eu quero fazer um setup inicial aqui, quero brincar. O Rabbit é mais tranquilo de subir. E o Kafka tem Zookeeper, né? É isso que eu ia falar, cara. Acho que o pior do Kafka é você dar setup no Zookeeper, cara. Eu não curto Zookeeper. Nossa, cara, é tenso. Mas eles estão com, acho que as próximas releases aí é Kafka com Kafka, tomara. Pelo menos a promessa. Mas, assim, essa questão, né, que o Renan comentou, ele tem as partições, né? Então, ele te garante ali que você tem um consumidor na partição, você tem a consistência, né? E, assim, até na Netshoes a gente tem um caso de uso com o Kafka que ele atendeu bem, justamente nesse cenário. É um caso que foge um pouco atípico, porque a gente tem todas as precauções de, né, tratamento das mensagens, mas é uma latência baixa. É num sistema que a gente faz o controle ali de estoque. Então, as operações de débito e crédito de estoque no e-commerce, a gente, para garantir a consistência, é normal você fazer lock na camada mais de dados, na camada mais baixa. A gente não queria fazer isso. Então, a gente até a gente implementou uma solução usando o Kafka, né, para fazer essa gestão. Então, o código daquele produto, daquele SKU que eu tenho, sempre vai entrar numa partição específica, eu consigo garantir ali a ordem e a consistência. Então, se eu tiver só um tênis, por exemplo, e chegou a request do Renan e do Cássio, a primeira request que entra no fluxo da partição vai ser quem vai conseguir fazer pegar aquele produto, né, aquele tênis. E aí, no caso, por exemplo, o Renan chegou primeiro, o Cássio, ele vai receber a request dele lá no e-commerce, vai falhar, ele vai falar, não tem mais disponível. Então, para a gente atendeu bem, só que é complexo. A questão, uma coisa também que, cara, no Kafka, a gente não tem nenhuma solução assim, parceira, corporativa com a Confluent, né? Então a gente usa open source aí para monitorar também, é um ponto que normalmente a galera, eu consigo ver bem mais o fluxo de mensagens ali no visual dashboard do Rabbit, no Kafka, cara, é tenso, ainda não tem, assim, tem várias opções, tem algumas ferramentas, você consegue na linha de comando, mas não é tão amigável, esse é um ponto também dele que é um pouco chato, mas de arquitetura distribuído também é um negócio, bem legal, bem interessante. Atendeu bem a gente. Você falou um negócio aí que talvez quem tá escutando e nunca mexeu com Kafka pode não ter entendido direito, que é o esquema de particionar e etc. E só pra dar uma explicada rápida é o seguinte: imagina que você tem uma série de canos, tá? E esses canos você coloca coisas ali. Você vai colocar bolinhas de gude. Aí, o que você tem que fazer no Kafka, basicamente, é definir qual que é o critério para colocar as bolinhas de gude em qual cano. Então, particionar, basicamente, é você definir um critério ali para saber qual que vai ser o critério, tipo, no cano 1 e 2 eu vou botar bolinhas vermelhas, no cano 3 e 4 eu vou botar as azuis. E aí, assim, você controla mais ou menos para onde vão essas bolinhas e como vai ser a ordem de distribuição delas. E com isso você consegue monitorar algumas coisas mais facilmente. Por exemplo, se eu sei que determinados tipos de produto estão em determinado partição, então eu sei que eu vou ter um impacto, sei lá, na atualização desses produtos na outra ponta ali, porque eu sei que esse fluxo aqui tá com atraso de processamento, e isso é uma métrica que o Kafka te dá também. Então é legal entender e na real é bem divertido estudar o Kafka, porque você começa a aprender muitas coisas de computação distribuída que você não tem em muitos outros lugares, mas tem vários cuidados assim. Sim, até legal ver. Pensa assim, a partição, uma forma também de pensar nela, é como se fosse uma fila, né? O Kafka você tem um tópico, né? Que é bem a ideia do PubSub, você joga lá e vários vão consumir, só que a diferença é que você posta pro tópico e ele vai falar, beleza, dado a partição, a chave dessa mensagem, que você pode customizar, a ideia é essa, ele vai escolher qual que é o cano, que o Gouveia falou, que é uma fila, só que qual que é a sacada? Só tem um cara plugado nessa fila, então você não vai ter problema de ordem, né? Só tem esse cara, então aí é equalizar. Normalmente não faz muito sentido você ter um tópico no Kafka com uma partição só, porque vai ficar todo mundo ali entupido naquela partição. Aí você tem que distribuir, paralelizar, e aí descobrir qual que é no domínio do teu negócio ali, o que você consegue distribuir, o que você pode paralelizar, né? Eu usei o exemplo do código do produto, mas aí vai de acordo com o cenário. Aí fazendo um outro paralelo, e o Rabbit? Daria para fazer algo parecido? Bom, daria. O Rabbit ele tem um esquema lá das exchanges, né? Que você consegue criar várias filas por baixo das exchanges e filtrar, fazer ele chama de routing key, fazer um roteamento, né? Então consegue fazer.
Mas o Rabbit tem alguns outros detalhes, ele é mais amigável, só que no throughput muito alto mesmo, eu já tive alguns problemas com ele. Então aí trade-off, né? Não tem pra onde fugir, tem que pesar mesmo. Cada ferramenta vai ser bom com um tipo de problema, né? E eu também acho que vale a pena, se você tá vindo de um cenário que é completamente síncrono dentro da sua arquitetura, eu acho que o ideal é você também não sair tornando tudo assíncrono de uma vez, porque você vai ter ainda um tempo para se acostumar em não saber quando exatamente um determinado evento aconteceu, né? Quando você tem um sistema assíncrono, você sabe que um aconteceu depois do outro, né? Quando você tem um sistema que é assíncrono, pode ser que o que você achava que ia acontecer primeiro, aconteceu depois. Então você vai ter esse momento ali de ter mais maturidade, de conseguir monitorar isso melhor, de conseguir entender como essas coisas funcionam, né? E aí, se você quiser fazer coisas complicadas como, cara, sair de uma fila, um consumidor para postar em outra fila que vai fazer alguma coisa desse tipo, você também tem que ter um controle muito bom e uma maturidade muito boa para você conseguir fazer isso. Acho que, no geral, a mensagem que a gente deu aqui ao longo do episódio tenha sabedoria em escolher o que você vai usar e quando você vai usar. Porque se você escolher, não, eu vou ser assíncrono aqui e vou fazer tudo com mensageria, saiba que isso pode complicar a sua vida. Se você for um time pequeno, cara, eu recomendo fortemente a pular fora, porque se der algum problema, todo mundo vai ficar batendo cabeça em tentar descobrir o que aconteceu, e isso pode ser muito ruim. Mas assim, estude bastante, leia muita documentação, experimente bastante para entender as diferenças. Se você puder usar, se você estiver começando e puder usar o que tiver pronto das clouds aí, dos serviços e tudo mais, isso ajuda bastante a você experimentar o mecanismo, entender como ele funciona, etc. Mas tenha noção de que se você se amarrar demais, você pode ter problemas de custo depois, e aí boa sorte também. Acho que deu pra ficar bem claro aí. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Tô em todas as redes como BFGouveia. Bom, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn como Cássio Tadeu com TH. Pessoal, podem me procurar EderMAG, vocês vão me encontrar aí nas redes, em todos os lugares aí. Eu sou Renan Ivo em todas as redes também. Se não tiver eu lá, a rede não é boa não. Boa. Fica a dica, né? Beleza então, galera. Valeu demais. Obrigadão aí pelo convite. Valeu,